Olá pessoal, hoje a aula é sobre adição de números naturais. O conteúdo vai girar em torno de termos de uma adição, logo em seguida veremos alguns algoritmos e por último propriedades da adição, certo? Então vamos começar aqui com termos de uma adição. Então quando a gente tem uma adição, vocês podem ver aí que uma adição se dá entre dois ou mais números, tá? Você pode ter três números em adição, 4, 5, infinitos, né? Mas normalmente a gente trabalha com dois, devagarzinho. Então o que é que acontece? Todos os elementos que estão antes da igualdade ali, ó, tá vendo o símbolo da igualdade? Tudo que está antes a gente chama de parcelas, tá certo? E o resultado da adição a gente chama de soma ou de total, tá certo? Bem simples de entender isso. Esses nomes são importantes para o entendimento do assunto, tá bem? Memorizem. Então vamos agora falar dos algoritmos que são aplicados na adição. Então temos aqui o algoritmo usual, né? E temos também o algoritmo de decomposição. O usual, né, como o próprio nome já diz, é o que é mais usado. As pessoas usam muito mais ele do que o de decomposição. Mas em algumas situações, né, o de decomposição, né, pode ser bastante útil, como cálculo mentais. Né? Ele pode ajudar bastante para você fazer contas na mente, para você poder, né, chegar ao resultado da adição. Então vamos começar aqui com o algoritmo usual. O algoritmo usual, você tem que separar, colocar os dois números, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente, tá certo? Sempre colocando cada casa embaixo da sua respectiva semelhante, tá certo? Não pode esquecer disso. Então tá ali, ó, o 3 mais o 9, vamos começar. 3 mais 9 só é você somar nos dedos, né? Quem tem dificuldade com soma mental, soma nos dedos, porque aí você vai obter o resultado. 9 mais 3, 12. Fica o 2, sobe 1. Então, sempre que der um resultado que é maior do que uma unidade, né? Se der maior do que 9, a casa da unidade vai ficar e a dezena vai subir para a próxima coluna, tá certo? Então, nesse caso, deu 12, então ficou a unidade, o 2 aqui embaixo, e o 1, que é a casa da dezena do 12, sobe para a próxima coluna, tá certo? Então, agora é só somar. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, coloco 5. Como o 5 corresponde somente a uma unidade, então deixa ele lá, tá certo? Então, vou para a próxima coluna. Agora, 5 mais 7, 12. Fica o 2, sobe 1. Mesma situação da anterior. 1 mais 1, 2. Então, tá aí o resultado. Esse é o algoritmo usual. É bem simples de se chegar a esse resultado. Não tem muitas dificuldades, não. Como é que ficaria o algoritmo da decomposição? Basicamente, como o próprio nome diz, você vai decompor o número. Por exemplo, o número 1533, ele pode ser decomposto em a casa da unidade de milhar é 1000, né? A casa da centena é 500, a casa da dezena é 30 e a casa da unidade é 3. Então temos ali. Então 1000 mais 500 mais 30 mais 3 dá 1533. Então deixa ali. E agora o 719. 719 é 700 mais 10 mais 9. E agora eu quero somar esses dois, 1533 mais 719. Novamente, como é um algoritmo de decomposição, eu decompus os números, né?
E agora eu vou ter que somar cada número que são correspondentes, tá certo? Eu vou somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. A unidade de milhar, que tem ali ó, o 1000, ele simplesmente vai se repetir, porque não tem com quem somar. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Vamos começar a somar eles. Aqui é organizado como é que vai ficar, né? Vai ficar 1533 mais 719. Eu vou pegar aqueles elementos ali, ó, do 1533, tá vendo? Tem um 1000, tem um 500, tem o 700 do 719, tem o 30 do 1533, tem o 10 do 719, o 3 do 1533 e o 9 do 719. Por que eu separei dessa forma? Porque eu vou juntar centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Quando eu fizer essa junção, vou fazer isso aí, essa junção que vocês estão vendo na tela. Quando eu fizer essa junção, eu vou obter 500 mais 700 dá 1.200. 30 mais 10 dá 40. 3 mais 9 dá 12. Então note que esse 1.200 aí já não corresponde somente a uma centena. É uma unidade de milhar mais uma centena, né? Então ali é 1.200. Então eu também vou separar esse 1.200 aí. Da mesma forma o 12. Tá vendo o 12 ali? 12 já não é mais um número somente formado por uma dezena ou por uma unidade. Então ali tem uma casa de dezena e uma casa de unidade. O que é que eu vou fazer? Vou separar também, tá certo? Então 1.200 quando eu separar vai virar 1.000 mais 200. E o 12 quando eu separar vai virar 10 mais 2. Então agora eu vou repetir aquele 1000 que estava lá em cima, que era o 1000 do 1533. O 1200 eu separei, tá vendo ali, ó? O 1000 foi para um lado, 200 foi para o outro. E no 12, 10 foi para um lado e 2 foi para o outro. Por que eu faço isso? Porque agora eu vou, novamente, eu vou juntar semelhante. Unidade de milhar, eu vou somar com unidade de milhar. Centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Só que nesse caso aí, nessa etapa, note que eu só tenho uma centena, eu não vou ter com quem juntar, então só vou repetir. E eu só tenho uma unidade, que eu também não tenho com quem juntar, é o 2 ali, tá? Eu não tenho com quem juntar, eu só vou repetir. Aí quando eu juntar as unidades de milhar, que são semelhantes, né? A unidade de milhar se junta com unidade de milhar. Então eu vou ter quanto? Vou ter 2.000. A dezena eu juntei com a dezena, 40 mais 10. Dezena mais dezena. Então vai dar 50. Pronto. Agora note o seguinte, eu só tenho uma unidade de milhar, uma centena, uma dezena e uma unidade. Então o que é que eu faço? Agora eu posso juntar tudo. Quando eu junto tudo, 1533 mais 719 vai dar justamente os 2.252. Esse é o método da decomposição. Se você fizer na mente dá para fazer de forma mais rápida, né? Só que dá um pouco de trabalho essas separações que a gente faz aí. Talvez esse exemplo aí, por ser muito grande, talvez ficasse realmente melhor com o método usual, tá certo? Mas cada um aplica o método que lhe convém melhor, tá certo? Então vamos para a etapa. Propriedades da adição. A primeira propriedade da adição diz o seguinte: imagine que eu tenho três números e eu quero somá-los. A mais B mais C. Se eu somar A mais B e depois somar mais C, é a mesma coisa que eu somar B mais C e depois somar com A. O que é que isso quer dizer? Veja só. Tá vendo aqueles parênteses ali, ó? Onde tiver parêntese, significa que eu vou resolver primeiro. Então ali tem A mais B, tá dentro do parêntese, do lado esquerdo da igualdade, né?
tenho A mais B, então eu vou resolver primeiro. Depois é que eu vou somar com C. Aí do outro lado da igualdade, do lado direito, eu tenho B mais C dentro da igualdade. Eu vou logo resolver isso primeiro. B mais C. Depois é que eu vou juntar com A. Então, essa primeira propriedade diz que não importa a ordem que eu faça essa conta. Se eu fizer de um jeito ou de outro, eu vou chegar ao mesmo resultado. Tá certo? Essa é a primeira propriedade da adição. A segunda propriedade diz que se eu somo A com B, é a mesma coisa que somar B com A. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma, tá certo? Então, tanto faz eu somar B com A ou A com B. O resultado vai ser o mesmo. A terceira propriedade fala do elemento nulo, o elemento zero. Significa dizer que A mais o elemento nulo, o zero, é a mesma coisa que zero mais o A, ou seja, o elemento nulo mais o A. E ambas essas operações vão dar como resultado o A, tá certo? Essa é a terceira propriedade. Então vamos ver exemplos de cada uma dessas propriedades. A primeira propriedade, né, o que a gente estava mostrando lá dos parênteses, ela dizia o quê? Que não importa se eu somo A com B ou B com C primeiro e depois vou somar o número restante. Não importa, o resultado vai ser o mesmo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 125 mais 13 mais 50. Se vocês fizerem as contas no caderno aí de vocês, vocês vão chegar a esse resultado, 188. Façam esse experimento aí em casa. Agora, se eu fizer primeiro, né, colocando no exemplo dos parênteses, né, quando eu coloco em parênteses ali o 125 mais 13, significa que eu vou resolver primeiro. A mesma coisa do outro lado da igualdade. 13 mais 50, eu vou resolver primeiro, do outro lado da igualdade. Então, 125 mais 13 vai dar 138. 13 mais 50 dá 63. Então, isso significa que se eu somar 138 mais 50, vai ser igual a somar 125 mais 63. O resultado vai ser o mesmo, vai ser 188, certo? A segunda propriedade diz respeito à ordem das somas, da adição. Se você soma 205 mais 34, tem que dar a mesma coisa que você somar 34 mais 205. Então, nesse caso aqui, 205 mais 34 dá 239. Significa dizer que se eu pegar 34 e somar com 205, ou seja, alterar a ordem das parcelas, eu vou obter o mesmo resultado, tá certo? Lembre-se sempre disso. Na adição, as ordens das parcelas não alteram a soma. E por último exemplo, né, o exemplo da terceira propriedade é a soma com o elemento nulo. 254 mais o elemento nulo, o zero, né, vai dar 254. Isso é bem simples, né? Mas é a mesma coisa que somar 0 mais 254. Ambas as situações vão dar 254. Tá certo, pessoal? E com isso a gente fica por aqui. Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.